Se você quer enriquecer, você precisa ter prazer nos seus deveres e no seu crescimento. A gente está assistindo um podcast do Alex Hormozzi com o Tony Robbins e a gente está trazendo reações em relação a pontos que a gente acredita que são importantes e a gente está testando esse formato aqui no nosso canal do YouTube. Essa semana vai rolar esse formatinho de vídeo, gente. E a pergunta foi que o Alex Hormozzi fez para o Tony Robbins é: como você vê a dicotomia entre dever e prazer em relação ao impacto que deseja causar com seu negócio? Posso começar falando, Pode. amor? Primeira coisa que me lembrou, assim, enquanto o Tony Robbins estava respondendo, foi o início da minha jornada, onde eu entendi completamente que eu precisava sentir prazer no meu crescimento. Eu precisava sentir prazer nos meus deveres. Eu até fiz um vídeo há uns 4 anos atrás, eu andando na rua e eu falando sobre isso, que a gente quer exigir direitos enquanto a gente não cumpre com os nossos deveres. E isso é muito real. A gente vê a galera na internet, as pessoas vivendo e elas querem exigir algo que elas não dão. E isso é um grande problema quando você gostaria de enriquecer, mas tem um grande problema em conflitos. Porque os conflitos, gente, eles nada mais são do que um pedido para você crescer. Eu acredito que um ponto também que tu falou que te lembrou o início da tua jornada, me lembrou o que minha mãe sempre me ensinou em relação a buscar a felicidade, buscar algo que fizesse sentido, buscar algo que fosse leve. E o que mais me impactou, e eu digo me impactou, porque realmente foi algo forte para mim, foi a questão da palavra. O que a palavra representa? Então, o Hormozzi construiu um baita resultado na sua vida, mas ele ainda está olhando como dever. E aí onde vem o grande tapa do Tony Robbins em relação a como ele enxerga as coisas. Exatamente. Ele diz dentro do podcast que ele sente prazer em contribuir. Ele sente prazer em fazer as coisas acontecerem. Ele não enxerga como um dever. E isso vale muito, gente, quando a gente tá falando de construção de personagem para atingir um objetivo. Quando a gente tá criando uma nova autoimagem, a gente precisa ter esse conhecimento de que tudo que a gente tira de opinião dos fatos vai ter um resultado. Então, no caso, no podcast, ele fala que toda experiência, toda palavra dentro da experiência gera uma experiência, torna a sua experiência. Ou seja, tudo que você interpreta de uma palavra com uma palavra, por exemplo, trabalho. Trabalho é dever ou trabalho é prazer. Você entende a diferença? A mesma coisa, ela pode ter diferentes significados pela palavra que você dá. Pelo significado da palavra. Exatamente. E pela palavra, por Sim. exemplo, pai. Para muitos, pai tem um significado. Pai ausente, pai presente, pai que ama, pai que cuida, pai que odeia, bate. pai que... Você entende? Aí, trabalho. Por que o teu trabalho ele tem que ser um dever? É óbvio que dentro da nossa jornada de trabalho, a gente vai ter que ter deveres, mas que esses deveres eles sejam prazerosos. Mas acho que tem um ponto importante que ele mesmo fala pro Hormozzi, que é: você já chegou num lugar onde você pode tornar isso um prazer. No início, talvez você precise sim fazer coisas que você tem que fazer e que talvez você não queira fazer e que de fato vai ser um dever. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu não gosto de editar vídeo. Isso é uma coisa que nesse momento eu tô fazendo. Falando do cenário hipotético. Eu tô fazendo. Por quê? Porque eu preciso fazer, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar um editor e eu tenho que editar o vídeo e eu não gosto de editar. Isso vai ser um dever. Mas isso contribui para que eu leve a minha mensagem adiante, para que eu possa ter condição, e aquela frase que é muito legal, né, que é: faça com as condições que você tem para quando tiver condições melhores fazer. É uma frase assim. Eu não lembro muito bem, mas é sobre quando você tiver condições melhores, você faz o seu jeito. Agora você faz com as condições que você tem. Eu lembro no meu início que eu não tinha um tripé e eu tinha que colar o telefone pra gravar. Eu colava com fita o telefone, botava na câmera frontal e gravava. Era a condição que eu tinha naquele momento. Eu não deixava de fazer por causa daquela condição. Então aquilo ali não era o meu melhor cenário. Então, talvez você no início esteja olhando algumas atividades como dever, mas você precisa olhar para o que você está fazendo
com prazer. Exatamente. Então, se você quer muito enriquecer, se você quer encher seu bolso de bufunfa, aprenda a trocar essa palavra, jogar com as palavras, gente. Troca o significado, tanto do teu passado quanto do teu presente, para que você consiga no futuro ter dinheiro. Porque o dinheiro é só uma consequência de como você enxerga a tua vida. Do trabalho que você vê. Isso que tu falou, amor, desculpa te interromper, mas acho que é Imagina. muito válido o que tu trouxe, assim. E é uma coisa que o Tony Robbins falou. O dinheiro, ele é consequência, ele é o segundo plano da contribuição que ele tá, Da porque ele contribuição. enxerga que aquilo é o que faz sentido pra vida dele. Ele enxerga a contribuição como prazer. E o prazer, a palavra prazer, ela é muito desafiadora. Porque você pode cair em olhar pro prazer como uma coisa... É momentânea, né? Uma coisa que... Isso, é o prazer momentâneo. E pra mim, a grande diferença ali que eu contribuiria dentro do podcast dos dois não é prazer, é satisfação. Existe uma grande diferença. O prazer, ele é um momentâneo, algo que vem rápido. Tu sente prazer em beber uma água gelada, tu sente prazer em comer uma coisa que você gosta. Mas a satisfação, ela é algo que é construída conforme você vai entendendo como a vida funciona. E é isso que a gente pode trazer exatamente do YouTube. Ele não é o nosso prazer imediato, ele não dá o resultado imediato, mas a gente entende que a gente está contribuindo, que a gente está fazendo os movimentos, que isso vai completamente ao encontro das coisas. Então, acho que a principal ideia é trazer para vocês de olhar para o que vocês fazem além do dinheiro, sem ignorar o dinheiro, porque dinheiro, ele é... Eu lembro de uma frase que me marcou muito minha vida, que o dinheiro, ele nada mais é do que um megafone para que tua voz chegue a mais pessoas. Quanto mais dinheiro você tiver, mais vidas você pode impactar. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais movimentos você pode fazer para levar a tua mensagem. Você pode botar, por exemplo, mais tráfego, você pode investir em pessoas para te ajudar a expandir sua mensagem, você pode... Enfim, de acordo com a sua vontade, a sua ambição. Isso aí. Beijo. Valeu. Tchau.